Olá, irmãos, salve Maria Imaculada. Nós estamos aqui mais uma vez, agora para a segunda formação para formar um bom intercessor. Então você está percorrendo esse caminho juntamente conosco para ser um intercessor do movimento católico Nova Geração. Então, nós estamos aqui reunidos, para fazer uma oração, sobretudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual fosse eterno e protetor. O inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Sim, Maria Santíssima, nós nos colocamos novamente ao teu dispor, que a Senhora possa nos proteger, nos envolver com seu manto sagrado, para que nós possamos aprender juntos nesta formação de hoje, nesse dia, Mãe Santíssima. Nós nos consagramos a Ti todas as coisas, consagramos a Ti tudo que somos, consagramos a Ti, sobretudo, o nosso movimento, o Nova Geração, todas as pessoas que o compõem, Mãe Santíssima, todas as pessoas que foram chamadas por Deus a estar conosco. Também que a Senhora possa proteger os nossos familiares, os nossos bens, todas as coisas, Mãe Santíssima, entregamos a Ti. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, então, na formação anterior, que foi a primeira formação, eu falei sobre os objetivos do Ministério de Intercessão, depois falei qual a importância do intercessor, o que é que o intercessor faz, qual é a sua importância dentro do movimento. Falei também quais são as armas espirituais para que ele seja um bom intercessor. E falei das características que o intercessor deve ter para exercer bem o seu ministério. Hoje, nessa formação, eu vou falar a priori, sobre a visão espiritual concedida por Deus ao Ministério de Intercessão, ao ministro de Intercessão, e quais são os bloqueios para que o intercessor, que fazem com que o intercessor não tenha essa visão espiritual, Então, vou dividir essa formação em 2 partes e, a princípio, entender o que seria essa visão espiritual, concedida por Deus para você, ministro de intercessão. Você que é aquele que se coloca em ordem de batalha em favor do movimento. Você que é aquele que se coloca como aquele que é presença viva de Deus no nosso meio, que intercede por Deus e protege com a sua oração os demais ministérios. Qual é a visão espiritual que nós precisamos pedir a Deus e que Deus vai concedendo à medida que o intercessor ele vai se aprofundando nas graças de Deus, À medida que o intercessor ele vai se aprofundando em Deus, à medida que ele vai se tornando cada vez mais uma labareda de fogo, que ele vai ficando ungido, que ele vai ficando poderoso em Deus, Deus vai dando essa visão espiritual. Nós temos que tomar, inclusive, cuidado com essa visão espiritual, à medida que Deus vai nos dando essa visão espiritual. É algo que traz também responsabilidades, para nós que fazemos parte desse ministério de intercessão. Então, o que seria essa visão espiritual? Como já mencionado, ela vai sendo adquirida à medida que nós vamos nos aprofundando nesse mar, nesse oceano que é o nosso Senhor. À medida que nós vamos nos aprofundando, nós vamos tendo mais clareza espiritual das coisas. E o que é essa clareza espiritual das coisas? Veja bem, o ministro de intercessão, ele precisa saber quais são as necessidades espirituais da igreja, do mundo, quais são as necessidades espirituais do movimento. E saber essas necessidades espirituais de forma clara, de forma específica, para que ele possa orar,
para que ele possa se colocar em favor, né, dos irmãos, em favor da igreja, por meio desse seu ministério, né, em favor do movimento Nova Geração. Ele precisa ter essa visão muito claramente, né? Ele precisa saber. Porque, por exemplo, como eu disse na formação anterior, o intercessor ele precisa se colocar na brecha para que ele possa orar. Então, a visão espiritual é saber onde está a brecha, mais ou menos isso. Saber onde está a brecha, saber onde é que eu devo colocar mais as minhas intenções, a minha energia em favor oracionalmente das pessoas, né? Sobretudo as pessoas que fazem parte, que compõem o movimento. Então, o intercessor, ele é aquela pessoa que vai recebendo graças específicas para o seu ministério, né? Deus vai dando graças específicas. Claro, os dons carismáticos têm que ser pedidos por todos nós, mas especialmente pelo ministro de intercessor, né? Do ponto de vista espiritual. E o intercessor, ele vai recebendo essa graça de Deus. Então, o Senhor vai concedendo ali revelações espirituais para que ele possa orar. O Senhor vai concedendo ali o dom do poder, o dom de milagres, para saber nas necessidades que ele precisa agir oracionalmente, ele possa ter ali o dom de poder sobre aquela situação, o dom de milagres por aquela situação, porque principalmente milagres, né? Do ponto de vista que às vezes nós vamos estar diante de situações tão difíceis que é tida por caso perdido. E nós, com a nossa oração, a gente vai lá e vence em Deus, né? As batalhas que caracterizam essa situação. Então, se Deus dá essa visão espiritual ao ministro de intercessão, sobretudo o ministro de intercessão, ele tem que ter humildade, né? Porque veja bem que é perigoso aqui. As pessoas estarem ali dizendo a você que quando você colocou a mão sobre a minha cabeça, eu senti a graça de Deus agindo fortemente em minha vida, eu deixei o álcool, eu deixei as drogas, eu deixei o adultério, eu deixei determinado vício, né? Deus vai concedendo ali, pessoas vão ligar para você, vai pedir oração para você, depois vai ligar agradecendo porque, né, crê que por meio da sua oração também as coisas aconteceram eficientemente, né, que ela de repente prosperou em uma determinada situação. Então, graças vão acontecer, milagres vão acontecer, né, graças abundantes vão acontecer por meio do ministério de intercessão no movimento Nova Geração, né? Nós só temos, né, 9 anos e pouco de fundados, não temos ainda nem 10 anos, nós estamos no início da nossa história, e ao longo da nossa história, claro, quando você estiver vendo esse vídeo, né? Se você estiver vendo esse vídeo daqui a alguns anos, claro, o movimento vai estar mais velho, mas hoje, no momento que eu vos falo, né, nós estamos no início, e as graças vão acontecer, né, abundantemente nesse movimento. E o intercessor, ele vai ser ali aquela pessoa que vai vivenciar essas graças acontecendo por meio da sua oração. Imagine quanto de humildade ele tem que pedir a Deus. E imagine também o quanto que isso é perigoso, né? De repente Deus está dando graças ali, dons de cura, dons de milagre, dons de profecia, dom de línguas, interpretação das línguas, ciência dos espíritos, os dons carismáticos, né? Interpretação dos espíritos, né, melhor dizendo, e os dons carismáticos acontecendo ali na vida do intercessor, e o intercessor começar a se envaidecer, porque está se achando agora o São Francisco de Assis, o Padre Pio de Pietrelcina, né, o São João Paulo II. Não pode, né? Não pode. Ele tem que pedir a Deus a graça da humildade, ele tem que ser sóbrio, ele tem que ser sigiloso, ele não pode estar contando as graças que Deus, por meio da sua intercessão, promove ao movimento. O intercessor não pode, eu fui lá, orei pela pessoa e a graça aconteceu. Ele tem que ficar na dele. Ele tem que ser sigiloso. Né? Nós falamos na formação passada que o ministro de intercessão, ele tem que ser sigiloso com as coisas que as pessoas contam a ele, mas também ser sigiloso em relação às graças de Deus. As graças de Deus vai acontecer e você vai ficar
calado, para que as graças possam continuar acontecendo, né? Porque senão você vai ver depois que isso pode ser um bloqueio para que as graças de Deus, inclusive, aconteçam. E aí não vai passar mais nem ser graça de Deus, né? Então tem que ter muito cuidado, tem que evitar, inclusive, o sensacionalismo. Eu não consigo contar nos dedos se tem algo que pode ser mais prejudicial a um ministro de intercessão, a um ministério de intercessão como um todo, do que a questão do sensacionalismo e a falta de humildade. São duas coisas terríveis, né? Daqui a pouco você está ali se autopromovendo como intercessor. Não pode acontecer. Né? Porque cadê a sua humildade? Né? Essa virtude cristológica da humildade, onde é que ela foi parar? Nós temos que pedir a Deus a graça da humildade, a graça do sigilo, né? Não tá ali achando que porque você vai estar, a graça vai acontecer. A graça acontece por causa de Deus. O ministro de intercessão, antes de tudo, ele tem que ter essas virtudes da humildade e do sigilo, ok? Mas, como já falado, as graças vão acontecer e Deus vai dar, dentre as graças concedidas, essa visão espiritual, né? Que é o objetivo da nossa formação. Essa visão espiritual que é muito visível, né? No segundo capítulo, no segundo livro de Reis, no capítulo 6, lá contando a história do profeta Eliseu, uma determinada situação, né? A cidade que eles estavam ali, o local, estava para ser invadida. Eles estavam diante de uma guerra, diante de uma situação de guerra. E o exército deles era um exército bem pequeno, diante do outro exército que vinha atacá-los. Era assim uma disparidade enorme de número de pessoas, de força, de poder bélico, né, para a época. E tinha um dos servos, uma determinada pessoa que andava com Eliseu, que mesmo sendo uma pessoa temente a Deus, mesmo sendo uma pessoa que andava com um profeta, né? Mas ele se viu numa situação que a sua fé, ela vacilou. Ele ficou temeroso, ele se desesperou diante daquela situação. Porque imagina aí, você vai enfrentar um exército, você em número muito reduzido e aquele exército enorme, né, vindo contra você. Será que nós também não nos desesperaríamos? Creio que talvez sim, né? Então não podemos, mas talvez nós nos desesperaríamos. E o profeta Eliseu então orou a Deus, clamando por esse seu servo, que ele tivesse a visão espiritual das coisas. Ele clamou, orou pelo servo, para que o servo pudesse enxergar as coisas tal qual ele via, ele como profeta via. Então, como Eliseu era um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, né? Ele recebeu, né, essa dádiva de Elias, né? Do outro profeta, aquele que foi o seu antecessor, digamos assim, o seu precursor. A Bíblia até fala assim, Eliseu até pede o dobro da porção do Espírito Santo que agia em Elias. E Eliseu pediu. Então Eliseu era uma pessoa cheia de Deus. Ele era uma labareda de fogo. Então ele via as coisas. Nós precisamos ser como Eliseu, né? O intercessor ele tem que ser como Eliseu. Ele tem que ver as coisas tal como Deus vê. E Eliseu então orou pedindo, né, a Deus para que seu servo também enxergasse o que ele enxergava. E como foi que o servo passou então a enxergar com a oração proferida pelo seu Senhor, né? Ele começou a ver todo um exército de anjos, cavaleiros de fogo, né? Cavalos de fogo, ao redor deles para protegê-los. Então, Eliseu disse, veja como os que combatem a nosso favor são muito mais numerosos do que aqueles que combatem contra nós, né? Então, essa é a visão espiritual que deve ser concedida ao intercessor, à medida que o intercessor ele vai se aprofundando, à medida que o intercessor ele vai pedindo, e à medida que o intercessor também vai tendo humildade para ter essas dádivas de Deus, essa graça de Deus, né? Não achar que também
ele é especial porque ele tem essas graças. Não, isso é coisa dada por Deus, ele tem que ser humilde diante dessas coisas, né? Como já várias vezes eu estou aqui batendo na tecla. E é algo, claro, a visão espiritual ela pode ser concedida a todos os ministros, tanto o ministro de música, como o ministro de pregação, como o ministro de comunicação, o ministro de dança, o ministro de teatro, o ministro de liturgia. Mas o intercessor, primordialmente, veja que das coisas espirituais, o primordial é sempre o ministério de intercessão, né? Claro que os demais também são espirituais. Então, o intercessor ele consegue enxergar essas coisas. Ele consegue enxergar a ação de Deus cuidadora. A ação cuidadosa de Deus, melhor dizendo, pelo povo. E isso vai alcançando-se à medida que ele vai tendo intimidade com o próprio Deus, né? Então, quais são... Vocês sabem agora o que é a visão espiritual. Só recapitulando, qual é a visão... Não, qual é a intenção de ter essa visão espiritual? É saber as necessidades específicas que a igreja ora, né? Espiritualmente falando, o movimento, né? As coisas que nós precisamos espiritualmente. É basicamente isso. Basicamente não, isso é muita coisa, né? Então é isso. É ter a visão das coisas pelas quais nós precisamos nos colocar na brecha. Saber onde está a brecha, né? E sabemos também que nós precisamos ter humildade para isso, que precisamos ser sigilosos, que nós não podemos cair, né? Só já estou recapitulando aqui, na questão do sensacionalismo. E depois vocês viram um exemplo bíblico dessa situação. Agora eu vou dizer a vocês quais são, então, os bloqueios, né? Aqueles bloqueios que, de repente, podem atrapalhar a missão do intercessor. Por quê? Porque se o intercessor tem a visão espiritual bloqueada, ele vai estar atrapalhado em seu ministério, né? Ele vai estar exercendo o seu ministério, mas numa situação não tão favorável. E a primeira delas, o primeiro bloqueio à visão espiritual, é o pecado. O pecado, tal como é descrito pela igreja, lá no Catecismo da Igreja Católica, no artigo 1849, é uma palavra, um ato, um desejo contrário à lei eterna. Então, o pecado é isso. Todavia, não é porque, de repente, eu caí em uma situação de pecado que eu vou deixar de ser intercessor, ou que eu não vou para o núcleo missionário da intercessão, ou seja, a reunião ali da intercessão, no determinado dia da semana, que sempre vai ter. Não é porque eu, de repente, não estou mais na graça do ponto de vista... Eu me confessei, tem um mês, eu saí da graça por meio de um pecado, que eu vou deixar agora... Não, de exercer a minha função. Não, não é. Mas a sua visão espiritual, ela não vai estar mais tão ampla como se você estivesse vivenciando ali a graça de Deus. Mas você sabe, já sabe, né? Pelas coisas que você deve interceder, pelas coisas que você deve orar, e você humildemente vai se colocar na presença de Deus. Dizer, Senhor, sou pecador, eu errei, eu caí, mas eu estou aqui, Senhor, porque o meu povo necessita, porque o movimento Nova Geração precisa de mim, necessita dos intercessores, e eu me coloco aqui como intercessor, intercedo pelo povo, intercedo pelas tuas graças, Senhor, para que as tuas graças caiam sobre esse movimento, caia sobre o coordenador geral, caia sobre as pessoas que integram a ofensiva evangelizadora, e aí você vai também orar pelo encontro. Senhor, para que a tua graça aconteça no encontro, eu que sou pecador estou aqui, né, em uma situação que eu não queria estar. Claro que você não vai estar falando isso lá na reunião, né? É uma situação você e Deus, mas que você não pode deixar de interceder porque pecou. Mas o pecado é um bloqueio, mas você não pode deixar de fazer as coisas, né, as suas funções, as suas atribuições de intercessor por conta do pecado, porque senão vai estar acontecendo o malefício duplo. Você pecou, né? Interrompeu um pouco não, né? Bloqueou, em uma situação de bloqueio ali, a visão espiritual. É o primeiro malefício. Aí agora, por conta disso, eu deixei de interceder, é um segundo malefício.
Não era para acontecer nenhum dos dois, mas aconteceu que aconteça só um. O segundo não pode acontecer. Você tem que estar lá intercedendo. Claro, você vai correr para a confissão, mas não tive como me confessar. Vai assim mesmo, né? Vai assim mesmo. Agora, claro, né? Tudo que você... Numa situação mais complexa, onde eu estou orando ali por uma pessoa, né? Numa situação que eu não sei nem o que é, pode ser uma infestação, uma possessão diabólica, e eu estou ali clamando, ali intercedendo pela pessoa ali, colocando a mão dela. Claro, vamos ter cuidado com essas coisas, né? Até porque intercessor não é exorcista. Vamos explicar isso em informações que vão ser depois, né? Mas interceder, coloque o seu rosário em ordem de batalha ali, pega o seu rosário, vai interceder, vai orar e, claro, vai buscar confissão o quanto antes. Outra questão é ainda incredulidade. O segundo bloqueio, a ação para que nós tenhamos visão espiritual. Incredulidade é uma recusa deliberada a crer, né? Que vem do desejo de rejeitar a verdade sobre Deus, porque às vezes essa verdade não é conveniente às coisas que eu quero viver. Então, isso vai me gerando uma incredulidade, né? Incredulidade. E aí, incrédulo, fica muito complicado eu ser intercessor, né? Eu ter a visão espiritual e ser um intercessor. O intercessor é, sobretudo, aquele que crê, aquele que tem fé, que está ali em ordem de batalha, crendo na graça de Deus, porque a graça de Deus precisa acontecer. Você precisa crer que ela vai acontecer, né? Não é a ordem inversa das coisas. Uma situação de incredulidade que aconteceu na Bíblia foi quando lá em Marcos, né, no capítulo 5, versículo 35, as pessoas estavam desmotivando Jairo, que estava com a sua filha morta, né? E ele clamando, ele pedindo ali a intervenção de Jesus sobre a sua filha. E as pessoas, não, mas ela já morreu, não vem incomodar o mestre, né? Não tem mais jeito. As pessoas estavam ali desmotivadas e desmotivando, incrédulas, né? Como se Deus não pudesse fazer todas as coisas. E o que aconteceu? Jairo foi, mesmo assim, pediu ali a intervenção de nosso Senhor, e o Senhor foi lá e disse, Talita cumi, que significa menina, levante. E ela foi ressuscitada, né, por meio daquele gesto de Jesus, por meio daquela ação poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo, e por meio da fé de Jairo. Foi a fé de Jairo que curou a sua filha da morte. Curou da morte, não sei se é o termo correto, mas libertou a sua filha da morte, né? Fez a sua filha voltar à vida, porque ele tinha fé em nosso Senhor. Isso é um bloqueio também, a incredulidade. O terceiro é a inconstância na vida de oração. Eu oro um rosário um dia, no outro dia não quero rezar nem o texto da misericórdia, nem o texto da providência. Né? No sábado eu rezei o ofício e as 1000 Ave-Marias. Na terça-feira eu já não estou querendo rezar mais nenhuma Ave-Maria. A minha fé já está vacilante. Eu oro muito, daqui a pouco estou orando pouco demais. Ou às vezes nem oro. Eu tenho uma vida inconstante de oração. A vida do intercessor ela tem que ser constante. Ela tem que ser uma vida constante de oração. Irmão, vai ter momento que você vai vacilar. Mas se você caiu na sua vida de oração, levante logo em seguida. Não fique esperando a próxima confissão, não fique esperando o próximo evento maravilhoso, a próxima efusão do Espírito Santo para que você possa agora... não, vou esperar a próxima eventualidade para que eu possa voltar para Jesus. O intercessor não pode estar com esses pensamentos mundanos. Ele volta logo. Ele volta para o nosso Senhor na sua vida constante de oração. É constância, né? Nós precisamos ter constância. Se nós rezamos o terço todos os dias, vamos rezar o terço todos os dias. Faça chuva ou faça sol, né? Independente da situação. Outra coisa, desconhecimento da palavra de Deus. Um intercessor, gente, tem que ter conhecimento disso daqui. Ele tem que ler, ele tem que se aprofundar. E não somente a lição diária.
ele tem que estudar a palavra, ele tem que ter conhecimento da palavra. Veja nessas duas formações quantas passagens bíblicas eu já venho citando que fala do intercessor, que fala da ação de Deus, que fala da ação milagrosa, né, de Deus através dos tempos. Imagina o intercessor não conhecer essa arma poderosa, que é a palavra de Deus. O intercessor ele tem que ser aprofundado, mergulhado. Ele leva tanto para a reunião ali da intercessão, para o núcleo missionário da intercessão, mas ele também tem na sua vida essa constância com a palavra de nosso Senhor. Ok? A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus constrói. A palavra de Deus ela derruba as muralhas. E o intercessor usa a palavra de Deus como esse escudo poderoso. Essa espada poderosa do Espírito, né, que é a palavra de Deus, como atestada lá em Efésios 6. E ele vai para frente com a palavra de Deus. Né? É aquela pessoa que tem que conhecer a palavra. Tem que ser amante da palavra de Deus. Falta de comunhão com os irmãos e com a liderança, com as lideranças do movimento, né? É um bloqueio. Ele tem que ter unidade, ele tem que amar os irmãos, ele tem que buscar proximidade. Não é amizade, que às vezes, claro, nós não necessariamente vamos ser amigos íntimos de todas as pessoas do movimento. Mas ele tem que ter unidade, ele tem que amar as pessoas pelo qual ele intercede. Porque, veja bem, como é que ele também vai interceder se ele não ama as pessoas? Interceder eficazmente, né? Melhor dizendo. Porque, claro, quanto mais você ama uma pessoa, mais eficazmente você ora por ela. Já reparou nisso? E isso é uma verdade absoluta. Nós precisamos amar os nossos irmãos, pedir amor pelos nossos irmãos. Sobretudo os nossos irmãos do movimento Nova Geração. Está em comunhão com eles. E está em comunhão com as lideranças. Quando falo também comunhão com a liderança, às vezes também é comunhão com os documentos oficiais do movimento. Né? De repente, se nós vamos ter cartilhas, coisas que vão nos instruir na nossa caminhada, nós temos que ser obedientes. Por exemplo, quando você está fazendo essa formação aqui, essa formação vão ser, né, um conjunto de formações, eu vou estar falando várias coisas aqui, nós precisamos ter comunhão com essas coisas. É a base espiritual, a base formativa, melhor dizendo, do Ministério de Intercessão. Nós precisamos ter comunhão. E, sobretudo, pessoal, comunhão com a pessoa do coordenador, ou da coordenadora, ou do vice-coordenador, ou da vice-coordenadora. Nós temos que ter unidade para com eles, obediência. Claro que não é obediência cega, que de repente um determinado coordenador, né, está contradizendo e você não... claro, você vai chegar até ele com humildade, com paciência, dizer, né, perdão, está dizendo assim, mas se você aceitar um conselho, veja bem essa história, vamos rever esse fato, não sei o quê. Seja humilde, fale com seu coordenador, né? Mas tem que ter unidade com ele, não pode estar falando mal do coordenador. Imagina o intercessor que está por aí agora falando mal da coordenação, falando mal da ofensiva evangelizadora, só fala mal de todo mundo, falta de unidade, né? Não pode, é um bloqueio. Outra coisa, falta de perdão. Por que falta de perdão é um bloqueio? E por que é tão necessário o perdão? Porque você sabe já. Nós aqui no movimento, nós vamos estar com várias atividades. Nós vamos fazer várias atividades juntos. Né? E nas nossas relações vai existir contendas. Situações desagradáveis. Né? O irmão vai falhar, você vai falhar, ambos vão falhar. Vai haver o erro humano. Mas é porque na igreja está acontecendo essas coisas. Não sejamos imaturos, gente. A igreja é feita por seres humanos, pecadores e falhos, cabeça dura mesmo. Vão ter pessoas difíceis. Às vezes a pessoa difícil vai ser eu, vai ser você. Vamos ser nós as pessoas difíceis em determinadas situações. Nós somos imaturos, sim. Nós temos situações de imaturidade em nossas vidas constantemente. Então, nós vamos nos ferir. Vai acontecer isso, né? Se você está aqui no movimento e achar que tudo vão ser flores, que não vão ter os espinhos nas relações ainda,
procuremos amadurecer, porque vai haver situações situações chatas, né? Nós não vamos ser felizes muitas vezes nas nossas atitudes. Vamos errar. As pessoas vão errar conosco. Ah, errou, agora pronto. Acabou o mundo, vou sair da igreja. Não. Nós temos que ter perdão, nós temos que perdoar as pessoas, né? Temos que ter esse ato na nossa vida, decisivo. Tem que ser algo forte em nós. O irmão falhou, nós temos que perdoar. Eu mesmo falhei, até eu mesmo tenho que me perdoar. Porque às vezes o perdão, gente, o perdão que nós temos que dar, que nós temos que lançar, não é para com os irmãos. Às vezes é para com a gente mesmo. A gente também tem que se perdoar, né? Claro, se perdoar não é se acomodar. Achar, não, eu me perdoo e vou continuar no erro. Eu me perdoo, agora eu sou o bonzinho, né? O príncipe do conto de fadas. Não, né? Vamos tentar melhorar, sim. Claro, vamos às vezes ser grosso com nós mesmos, assim. Nos autopoliciar. Chegar, tomar um choque de realidade quando nós estivermos no erro. Estou numa situação de pecado, vamos tomar um choque de realidade. Não é ficar me perdoando e continuar no pecado. Não é disso que eu estou falando, né? Vocês compreenderam. A mentira, outro bloqueio espiritual fortíssimo. O intercessor tem que ser da verdade. O intercessor ele tem que buscar falar a verdade. Em todos os momentos. Ele não pode estar com mentirinha. Não pode, eu não fui hoje para a reunião da intercessão porque eu estava aconteceu uma situação de força maior, né? Meu pé quebrou inventando mentira, ou para não estar, ou mentira para o coordenador. Tem gente que mente tanto que às vezes acredita na própria mentira. Se de repente nós somos essas pessoas que somos tendenciosas a mentir, vamos procurar melhorar nessa má inclinação. Até porque não é somente a visão espiritual que nós vamos ter bloqueadas. Às vezes nós vamos ter bloqueadas as portas do céu também. Imagine você foi para o inferno porque você é uma pessoa que vivia na mentira. Mentindo. E além do mais, é um pecado muito grave, né? Precisa você se confessar que vive na mentira. Precisa se confessar. É muito sério essa situação. Então, se você vive na mentira, tomemos aí esse choque de realidade e vá para a confissão. Vá oferecer isso aos pés da cruz do nosso Senhor, né? E aí, complicado. O intercessor não pode ter essas atitudes, não. Isso, do ponto de vista espiritual, é atitude de moleque. Não podemos ter. As impurezas. Um outro bloqueio espiritual. Impureza no falar, impureza no agir, impureza no olhar. Vamos procurar nos encher da graça de Deus. Encher da pureza. Né? Pureza de castidade, de todas essas coisas, essas graças espirituais dadas a Deus para nós. Né? Vamos ser puros. Vamos procurar a pureza de coração. Pureza, mesmo que o mundo às vezes entenda por ingenuidade. Nós temos que buscar essa pureza de coração, né? Saber acreditar nos irmãos, às vezes, em situações. Está sempre mentindo, está sempre errado, está sempre pecaminoso. Meu Deus, não podemos ser assim. Né? Porque as nossas relações não podem estar tão contaminadas a esse ponto. Por quê? Porque nós não temos pureza nas nossas ações. Não podemos. Busquemos a pureza. Outro bloqueio espiritual é não guardar o segredo. O intercessor, como eu já falei, ele precisa guardar o segredo. E aí, eu falei, né, que era um bloqueio espiritual lá no início, agora estou aqui, ratificando. Nós temos que ser pessoas que guardam o segredo. A boca do intercessor tem que ser um baú fechado. Entrou ali, né, vamos guardar. Ninguém mais abre. Eu pedi ajuda, intercessor, ajuda espiritual em determinada situação. Por quê? Porque eu sei, claro, que em menor instância, claro, não estou comparando aqui o ministro de intercessão com o sacerdote. Mas tal como o sacerdote tem que buscar guardar o segredo, buscar não, ele tem que guardar segredo, né? Buscar, ele tem que guardar segredo, né? E a gente, graças a Deus, não vê isso nos nossos sacerdotes, né?
Você já ouviu dizer de algum sacerdote, algum padre, que alguém contou um segredo na confissão e o padre contou para terceiros? Isso eu nunca vi acontecer. Eu tenho 20 anos de igreja. Graças a Deus, isso aí é uma coisa que eu admiro muito dos nossos sacerdotes católicos. A gente não vê, né? Claro que deve ter tido situações que algum caiu, contou, mas não é uma coisa que, graças a Deus, não se vê corriqueiramente. E o intercessor tem que ser assim também. Tem que ser uma pessoa que guarda segredo. Uma pessoa, graças a Deus, ungida por Deus e do segredo. Uma outra questão que é um bloqueio espiritual, também já mencionado, que é a questão da vaidade. Ele vai receber essas graças, aí por meio da vaidade ele vai terminar tendo a sua visão espiritual bloqueada, porque ele está com sensacionalismo, se autopromovendo, né? Se achando demais. Às vezes nem fala, mas ele tem atitudes vaidosas, ele procura palco, ele quer estar à frente, ele começa a se achar o ungido, o espiritual, o profeta do movimento. Ele quer ali ser como se fosse um sacerdote ali no meio, e não é essa a função. O intercessor é importantíssimo, ele é um soldado, ele está ali em ordem de batalha em favor do movimento, primordialmente em favor de toda a igreja, né, de todos os cristãos, mas ele é uma pessoa humilde, que ele se coloca em ordem de batalha, mas de forma tão humilde que agrada o coração de Deus. E aí a intercessão acontece eficazmente, né? Irmãos, então essa foi a segunda formação. Nós vamos continuar com mais algumas formações aí, né? Graças a Deus você chegou ao final dessa segunda. Continue firme, né? Você pode pegar de repente esses vídeos, rever, né? Anotar ali, fazer uma reflexão, né? E crescendo enquanto intercessor, né? Se enchendo da graça de Deus. Seja uma labareda de fogo, porque por meio do seu ministério, Deus vai fazer obras grandiosas por meio do nosso movimento. Amém? Salve Maria Imaculada e até mais.